Meu marido me trocou pela secretária e perdeu tudo quando revelei o que descobri sobre eles. Meu nome é Sueli, tenho 38 anos e até 3 semanas atrás eu acreditava que tinha uma vida perfeita. Nossa casa em Curitiba sempre cheirava a café passado na hora e ao perfume de eucalipto que vinha do jardim. Eduardo saía todas as manhãs às 7 em ponto, de terno impecável e aquele sorriso confiante que me fez me apaixonar há 12 anos. Voltava para o jantar, brincava com as crianças e assistíamos alguma série na Netflix antes de dormir. Uma rotina, uma vida, uma mentira. Deveria ter percebido quando ele começou a chegar mais tarde. Novo caso difícil, dizia, afrouxando, a gravata com um suspiro teatral. A Thalita está me ajudando a organizar os documentos. Thalita. Sempre a Thalita. A nova secretária que ele havia contratado 6 meses atrás. Jovem, bonita, com aqueles olhos verdes que pareciam ondular quando falava. Mãe, o pai não vem jantar de novo? Perguntou Gustavo, meu filho de 10 anos, mexendo o macarrão no prato sem vontade. Ele está trabalhando muito, meu amor, respondi, como vinha fazendo há semanas, como uma idiota. A primeira suspeita real veio numa quinta-feira chuvosa. Eduardo esqueceu o celular em casa, algo que jamais acontecia. Quando tocou, vi o nome dela na tela. Thalita. Um coração. Um maldito coração vermelho ao lado do nome da secretária do meu marido. Não atendi. Fiquei ali, na cozinha silenciosa, ouvindo a chuva bater na janela e sentindo meu mundo desmoronar uma ligação por vez. O telefone tocou mais 5 vezes. Naquela noite, quando Eduardo voltou perto das 11, eu estava na sala, esperando no escuro. Por que não acendeu as luzes? Perguntou, parecendo genuinamente preocupado. Seu celular tocou, disse, entregando o aparelho. Várias vezes, ele olhou a tela com uma expressão que eu nunca havia visto antes. Nervoso. Culpado. Deve ser trabalho urgente, murmurou, mas não me olhou nos olhos. Foi a partir daquele momento que comecei a prestar atenção de verdade. Aos banhos, mais longos, ao perfume diferente que às vezes sentia em suas camisas, às reuniões de última hora que surgiam sempre nos fins de semana. Eduardo estava mentindo, e eu não era mais a esposa ingênua que fingia não ver. 2 semanas depois, numa manhã de sábado, ele saiu para revisar contratos no escritório. Algo me impulsionou a procurar evidências. Talvez fosse intuição, talvez fosse desespero. Vasculhei sua mesa, seus papéis, até que encontrei uma chave que não reconheci. Era do porta-malas do carro. Minhas mãos tremiam quando abri o compartimento. Entre documentos do escritório e uma raquete de tênis velha, havia uma pasta preta que eu nunca tinha visto. Dentro dela, meu coração parou. Rascunhos de petição de divórcio. Meu nome estava lá, rabiscado com a letra dele. Separação litigiosa. Divisão de bens. Guarda compartilhada. Ele estava planejando me deixar. E eu nem sequer sabia. Sentei no chão da garagem com os papéis espalhados ao redor. E pela primeira vez em meses, chorei de verdade. Não apenas pela traição, mas pela humilhação de ter sido a última a saber. A última a entender que meu casamento havia acabado muito antes de eu perceber. Mas enquanto as lágrimas secavam no meu rosto, algo diferente começou a nascer dentro de mim. Não era apenas dor, era raiva. Uma raiva fria, calculista. Eduardo achava que ia me pegar de surpresa, que eu aceitaria tudo calada, como a boa esposa que sempre fui. Ele não me conhecia tão bem quanto pensava. Guardei os papéis exatamente como estavam e fechei o porta-malas. Quando Eduardo chegou em casa naquela tarde, com o cheiro de perfume, feminino impregnado na camisa, eu estava na cozinha preparando seu prato favorito, strogonoff de frango. Que bom te ver sorrindo, disse ele, beijando minha testa. Tenho muitos motivos para sorrir, respondi, servindo o jantar. E era verdade, porque finalmente eu sabia a verdade. E agora, ia descobrir toda ela. Na segunda-feira seguinte,
Liguei para minha amiga Márcia durante o intervalo do almoço. Trabalhávamos juntas no departamento financeiro de uma empresa de contabilidade, e ela era a única pessoa em quem eu realmente confiava. Márcia havia passado por um divórcio complicado 2 anos atrás, e sempre me dizia que mulher tem que ser esperta, não apenas fiel. Preciso conversar com você, sussurrei no telefone, olhando ao redor para ter certeza de que ninguém estava ouvindo. Pelo seu tom, é coisa séria. Vamos tomar um café depois do trabalho? Nos encontramos na padaria da esquina, aquela que faz o melhor pão de açúcar da cidade. Márcia chegou com sua postura decidida de sempre, cabelos curtos e olhar direto. Contei tudo, as mentiras, o perfume estranho, os papéis do divórcio escondidos. Sueli, você precisa se mexer, disse ela, mexendo o café com força. Homem que planeja divórcio escondido não está só traindo, está tramando algo maior. O que você quer dizer? Pensa. Comigo. Ele é advogado, conhece as leis. Se está preparando tudo às escondidas, é porque quer te pegar desprevenida. Provavelmente já está movimentando bens, escondendo dinheiro. As palavras de Márcia caíram como um balde de água fria. Eduardo não era apenas um marido infiel. Ele estava me preparando uma armadilha financeira. Eu conheço um detetive particular, continuou Márcia baixando a voz. Caro, mas eficiente. Se você quer descobrir a verdade toda, vai precisar de ajuda profissional. 2 semanas depois, eu estava sentada no escritório minúsculo de Ronaldo Silva, detetive, particular especializado em casos de infidelidade. O homem tinha uns 50 anos, bigode grisalho e uma paciência infinita para ouvir histórias de corações partidos. Senhora Sueli, vou ser direto com a senhora, disse ele ajustando os óculos. Seu marido e a tal Thalita não estão apenas tendo um caso. Pelas informações que a senhora me passou, há movimentações financeiras suspeitas no escritório dele. Meu coração disparou. Como assim? Veja só, ela foi contratada há 6 meses, certo? Coincidentemente, foi quando ele começou a trabalhar mais tarde. E agora, descobrimos que há transferências frequentes da conta do escritório para uma conta que ela abriu recentemente. Ronaldo mostrou-me uma pasta com extratos bancários e fotografias. Lá estava Eduardo, abraçado com Thalita em frente a um prédio que eu não conhecia. Mas não era só isso. Havia também imagens dela com outro homem, mais velho, de terno caro. Quem é esse? Perguntei, apontando para a foto. Geraldo Mendes, dono de uma construtora que está sendo investigada por lavagem de dinheiro. Parece que sua esposa se meteu numa jogada mais suja do que imaginávamos. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Eduardo não estava apenas me traindo com Thalita. Ele estava sendo usado por ela em algum esquema criminoso. Tem mais, continuou Ronaldo. Conversei com um conhecido que trabalha na Receita Federal. O escritório do seu marido está sendo investigado por movimentações atípicas. Se ele não souber disso ainda, vai saber em breve. Saí do escritório do detetive com a cabeça girando. Paguei os R$2.000 da investigação com o dinheiro da minha poupança secreta, aquela que Eduardo nem sabia que existia. Cada real valeu a pena. Durante o caminho para casa, as peças começaram a se encaixar na minha cabeça. Thalita não era apenas uma secretária ambiciosa atrás de um homem casado. Ela era uma criminosa usando meu marido para lavar dinheiro sujo. E Eduardo, cego pela paixão, estava cavando a própria cova. Quando cheguei em casa, ele estava no sofá assistindo jornal. Como foi seu dia, amor? Perguntou sem tirar os olhos da televisão. Produtivo, respondi, guardando a pasta de evidências na minha bolsa. Muito produtivo. Pela primeira vez em meses, eu tinha o controle da situação. Eduardo achava que estava no comando, mas eu tinha todas as cartas na mão. E agora, era minha vez de jogar. Os dias seguintes foram uma montanha-russa de emoções. De manhã, eu preparava o café do Eduardo, beijava-o na testa e desejava um bom dia como sempre fiz. À tarde, encontrava-me secretamente com Ronaldo para receber novas evidências. À noite, deitava ao lado do homem que havia dividido minha cama por 12 anos
sabendo que ele planejava me destruir. A parte mais difícil era manter a normalidade com as crianças. Gustavo, sempre observador, começou a notar minha atenção. "Mãe, você está diferente", disse ele uma manhã, enquanto eu preparava seu lanche para a escola. "Diferente como, meu amor?" "Mais forte. Como a Mulher Maravilha quando ela está pronta para lutar." A comparação me fez sorrir, pela primeira vez em semanas. Talvez ele estivesse certo. Algo dentro de mim estava despertando, uma coragem que eu não sabia que possuía. Foi Márcia quem sugeriu que eu procurasse ajuda profissional para lidar com toda aquela pressão emocional. "Sueli, você está carregando o peso do mundo sozinha. Conhece a doutora Milena? Ela faz terapia, especializada em mulheres em crise. Me ajudou muito durante meu divórcio." Na quinta-feira seguinte, estava no consultório da doutora Milena, uma mulher de uns 60 anos, cabelos prateados e um olhar que parecia enxergar direto na alma. "Me conte o que está sentindo agora, Sueli", disse ela, depois que narrei toda a situação. "Raiva", respondi sem hesitar. "Muita raiva. Mas também liberdade?" "Liberdade?" É estranho, mas pela primeira vez em anos, sinto que posso ser eu mesma. Não preciso mais fingir que está tudo bem, não preciso mais ser a esposa perfeita que aceita tudo calada. A doutora Helena sorriu. "Você está se redescobrindo. A traição dele acabou quebrando as correntes que você mesma havia colocado. Durante aquela sessão, percebi quantas partes de mim eu havia sacrificado para manter meu casamento. Parei de sair com amigas, abandonei meus hobbies, deixei de lado meus sonhos profissionais, tudo para ser a esposa ideal de Eduardo." "E agora?", perguntou a terapeuta. "Agora eu quero minha vida de volta." Saí daquele consultório com uma clareza que não sentia há anos. Passei na livraria e comprei 3 livros. Um sobre direitos da mulher no divórcio, outro sobre como recomeçar após os 35 e um terceiro sobre empreendedorismo feminino. Naquela mesma semana, Ronaldo me ligou com novidades perturbadoras. "Sueli, descobri mais detalhes sobre o esquema. Thalita e Geraldo Mendes estão usando o escritório do seu marido para lavar dinheiro de obras superfaturadas. Eduardo assina os contratos achando que são casos legítimos, mas na verdade está sendo o testa de ferro deles." "Ele sabe disso?" "Tenho certeza que não. Pelas gravações que consegui, ela manipula ele completamente. Faz Eduardo se sentir especial, importante, enquanto usa a assinatura dele para crimes federais." Meu estômago embrulhou. Por mais que odiasse Eduardo pela traição, não queria vê-lo na cadeia. Principalmente por causa das crianças. "Tem mais uma coisa", continuou Ronaldo. "A Receita Federal vai fazer uma operação no escritório dele na próxima semana. Quando isso acontecer, tudo vai vir à tona." Desliguei o telefone com as mãos tremendo. Eduardo não fazia ideia do que estava por vir. Em poucos dias, não seria apenas um marido infiel, seria um criminoso. Naquela noite, enquanto ele dormia ao meu lado, fiquei olhando seu rosto relaxado. O homem que eu amei estava prestes a perder tudo. A família, a carreira, talvez até a liberdade. E tudo por causa de uma mulher que o estava usando como fantoche. Pela primeira vez senti pena dele. Mas isso não mudava nada. Eduardo havia feito suas escolhas, e eu estava fazendo as minhas. Levantei da cama devagar e fui para a cozinha. Liguei o notebook e comecei a pesquisar advogados especialistas em divórcio. Não qualquer advogado, o melhor de Curitiba. Se Eduardo queria guerra, ia ter guerra. Mas desta vez, eu estaria preparada. Na segunda-feira, acordei com uma sensação estranha no peito. Não era ansiedade, era determinação pura. Havia marcado uma reunião com o Dr. Antônio Ferreira, considerado o melhor advogado de família de Curitiba. Márcia havia insistido. "Se você vai entrar nessa briga, precisa do melhor arsenal possível." Eduardo saiu para o trabalho como sempre, beijando minha testa distraidamente. "Tenho uma reunião importante hoje", disse ele, ajustando a gravata. "Thalita conseguiu um cliente novo, muito promissor." Sorri.
sabendo exatamente qual cliente era esse. Que bom, amor. Espero que dê tudo certo. 2 horas depois, eu estava no escritório elegante do Dr. Ferreira, um homem de uns 50 anos com olhos penetrantes e uma reputação de nunca perder um caso. Senhora, pela documentação que trouxe, seu marido está em uma situação muito delicada, disse ele, folheando as evidências que Ronaldo havia coletado. Não apenas o divórcio, mas criminalmente falando. Eu sei. A questão é: como protejo meus filhos de todo esse escândalo? Primeiro, vamos garantir que você não seja prejudicada financeiramente. Segundo, vamos usar essas informações estrategicamente. Seu marido não sabe que você descobriu o esquema? Não faz ideia. Dr. Ferreira sorriu pela primeira vez. Então temos uma vantagem considerável. Saí do escritório com um plano claro. Não era apenas sobre o divórcio. Era sobre justiça. Eduardo seria confrontado com suas escolhas, mas de forma controlada, para minimizar os danos às crianças. Na quarta-feira, o inevitável aconteceu. Eu estava no trabalho quando meu celular tocou. Era Eduardo, e sua voz estava irreconhecível, desesperada, quebrada. Sueli, preciso que você venha ao escritório. Agora. O que aconteceu? A Polícia Federal está aqui. Eles estão levando todos os computadores, todos os arquivos. Dizem que estou sendo investigado por lavagem de dinheiro. Fiz uma pausa teatral. Meu Deus, Eduardo. Tem certeza de que não há nada que você deveria me contar? Eu não fiz nada. Isso é um engano. Onde está a Thalita? Silêncio. Um longo silêncio. Eduardo? Onde está sua secretária? Ela não veio trabalhar hoje. Nem ontem. O telefone dela está desligado. Mesmo sabendo de tudo, senti um aperto no peito. Não por ele, mas pela confirmação de que Thalita havia abandonado Eduardo no momento em que precisava dela. Estou chegando, disse desligando o telefone. Quando cheguei ao escritório, a cena era de filme policial. Agentes federais carregando caixas, jornalistas na porta, Eduardo sentado numa cadeira com a cabeça entre as mãos. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em poucas horas. Sueli, disse ele, levantando-se quando me viu. Obrigado por vir. Eu não entendo o que está acontecendo. Eduardo, preciso te contar uma coisa. Respondi, sentando-me ao seu lado. Eu sei sobre você e a Thalita. Ele ficou pálido. Como você... Sei sobre a traição, sei sobre os papéis de divórcio que você escondeu no porta-malas. E agora sei sobre o esquema de lavagem de dinheiro que ela e Geraldo Mendes estavam operando através do seu escritório. Eduardo me olhou como se eu fosse uma estranha. Você sabia de tudo? Há semanas, contratei um detetive particular. Geraldo Mendes? Quem é Geraldo Mendes? A pergunta confirmou minhas suspeitas. Eduardo realmente não sabia de nada sobre o esquema criminoso. Ele era apenas um peão no jogo de Thalita. É o verdadeiro namorado dela, Eduardo. Você foi usado. Ela precisava de um advogado respeitável para assinar contratos falsos e lavar dinheiro sujo. Você não era o amor da vida dela. Era apenas uma ferramenta. Vi o momento exato em que a realidade atingiu Eduardo em cheio. Seus ombros caíram, e pela primeira vez em meses, vi lágrimas nos seus olhos. Eu perdi tudo, não foi? Sussurrou ele. Perdi você, perdi as crianças, perdi minha carreira. Sim, respondi sem raiva, apenas com uma tristeza profunda. Perdeu. Mas ao olhar para o homem destroçado ao meu lado, percebi algo surpreendente. Eu não sentia mais ódio, sentia pena. E pela primeira vez, uma liberdade completa. Eduardo havia cavado seu próprio túmulo. Agora, cabia a mim reconstruir nossa família, sem ele. 6 meses depois, eu estava na sala de audiências do Fórum de Curitiba, vestindo um terno azul marinho que havia comprado especialmente para este dia. Não era apenas uma roupa.
Era uma armadura. Do outro lado da sala, Eduardo estava sentado com seu advogado de defesa criminal, um homem nervoso que sabia que tinha um caso perdido nas mãos. O juiz, Dr. Marcos Silveira, um homem experiente, de cabelos grisalhos, revisava os documentos com atenção meticulosa. Conforme as evidências apresentadas pela defesa da requerente, disse ele olhando para mim, ficou comprovado que o requerido Eduardo Silva foi vítima de manipulação criminosa por parte da correta Thalita Mendes e seu cúmplice Geraldo Mendes. Eduardo abaixou a cabeça. Thalita havia sido presa 2 semanas antes, tentando fugir para o Paraguai com quase R$500 mil em espécie. Geraldo já estava na cadeia há 1 mês. No entanto, continuou o juiz, isso não anula o fato de que houve quebra irreparável do vínculo matrimonial devido à infidelidade comprovada. Dr. Ferreira havia sido brilhante. Conseguiu separar as questões criminais das familiares, protegendo meu patrimônio e garantindo que Eduardo não fosse completamente destruído pelos crimes nos quais foi enganado a participar. Defiro o pedido de divórcio consensual. A guarda dos menores fica com a mãe, com visitas livres do pai. Os bens do casal serão divididos conforme acordo apresentado. Quando saímos do fórum, Eduardo me acompanhou até a calçada. Sueli, disse ele hesitante. Posso dizer uma coisa? Parei e me virei para ele. 6 meses de terapia, trabalho árduo e redescoberta pessoal me haviam ensinado a ouvir sem me deixar abalar. Você se tornou uma pessoa que eu não conhecia, continuou ele. Forte, determinada, incrível. E eu fui idiota demais para perceber quem eu tinha ao meu lado. Eduardo, você não perdeu a mulher que eu era. Você perdeu a mulher que eu me tornei. E isso aconteceu justamente porque você me abandonou primeiro. Ele assentiu, com lágrimas nos olhos. As crianças ainda podem me visitar? Sempre. Você errou comigo, não com elas. Gustavo e Manuela precisam do pai, mesmo que imperfeito. Naquela tarde, fui buscar as crianças na escola. Quando contei que o divórcio havia sido finalizado, Gustavo me surpreendeu. Mãe, você está mais feliz agora, né? Por que pergunta isso, meu amor? Porque você sorri de verdade. Antes você sorria só com a boca. 2 semanas depois, inaugurei minha empresa. Recomeçar. Consultoria financeira para mulheres. Márcia era minha sócia. E nossa primeira cliente foi Fernanda, uma enfermeira de 45 anos, que descobriu que o marido havia falsificado a assinatura dela em empréstimos. A história dela me lembrou tanto da minha que chorei durante a primeira consulta. Como você conseguiu passar por tudo isso? Perguntou Fernanda, enquanto eu organizava seus documentos. 1 dia de cada vez, respondi. E descobrindo que sou muito mais forte do que imaginava. Hoje, 3 anos depois, nossa consultoria já ajudou mais de 200 mulheres a reconstruírem suas vidas financeiras e emocionais. Eduardo cumpriu 2 anos de prisão domiciliar e agora trabalha como consultor jurídico para uma ONG. Nos falamos apenas sobre as crianças, que crescem felizes dividindo o tempo entre 2 casas. Esta manhã, enquanto tomava café na varanda do meu apartamento novo, menor que a casa antiga, mas completamente meu, recebi uma mensagem de uma cliente. Obrigada por me ensinar que recomeçar não é perder, é ganhar uma segunda chance. Sorri, olhando pela janela para o movimento da rua. Eduardo me trocou achando que estava ganhando algo melhor. Mas fui eu quem saiu livre. E inteira. E pela primeira vez em anos, senti que estava exatamente onde deveria estar, na minha própria vida, sendo completamente eu mesma. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário, quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.